Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde, aqui na Masper TV. Eu sou Paulo Viana e agradeço a sua audiência. Vamos aos destaques. Hoje no programa você vai conhecer tudo sobre fibromialgia, uma doença que atinge o sistema nervoso central e causa dores fortes. No quadro Saúde Vascular, falaremos sobre a nova era do tratamento de varizes. E no Utilidade Pública, você vai conhecer a Casa dos Raros, um centro de referência para pacientes com doenças raras. Com o oferecimento do Residencial Vital Saúde e da Gerifácil, começa agora o seu guia completo de saúde. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. E Gerifácil. Facilidade para quem cuida. A fibromialgia tem ganhado cada vez mais visibilidade no debate público e na área da saúde. O Fevereiro Roxo alerta a população sobre essa condição, muitas vezes invisível, que afeta milhões de pessoas no mundo. Para falar sobre esse assunto, recebemos o Dr. Volney Calmo, médico anestesista, chefe do Serviço de Tratamento da Dor e Medicina Paliativa e chefe do Laboratório de Dor e Neuromodulação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Saúde RS. É um prazer recebê-lo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de a gente falar dessa temática que é extremamente importante em termos de, na verdade, assim, até para apresentar o que a gente tem feito e a ideia, na verdade, de todos os movimentos é a criação de políticas públicas para melhorar o atendimento dessas pessoas que sofrem dessa doença invisível. Doutor, explica o que é fibromialgia e qual a importância de falar sobre essa doença no Fevereiro Roxo. Bom, fibromialgia, um aspecto importante é que, como já disse, é uma doença invisível. Uma doença que carrega, na verdade, de uma forma sindrômica, um conjunto de sintomas que se expressam, mas não há uma manifestação de dano estrutural. Fibromialgia é uma disfunção, quando a gente diz, no processamento da comunicação entre os neurônios. Então, isso significa é como se a conversa entre os neurônios acontecesse de uma forma desorganizada. Clinicamente, o paciente apresenta uma condição que é uma dor que caminha, ela muda constantemente, se expressa em diferentes lugares, com intensidades que podem variar no curso do tempo, e isso é com frequência o que acontece até no curso do dia. Cursa então com dor que a gente diz que é uma dor generalizada, alteração do sono, alterações cognitivas, fadiga e outros sintomas, incluindo até manifestações digestivas, como a síndrome do colo irritável, e até outras manifestações que a gente fala que é um sistema que é o sistema dito autônomo, muitas vezes até com sintomas de desmaio. Qual é a incidência e a prevalência da doença no Brasil e no mundo? Bom, a prevalência da fibromialgia, ela oscila no mundo em torno de 2% a 6%. Isso depende muito das séries que são feitas. Nós ficamos no Brasil com uma prevalência que oscila em torno de 2% a 4%. Quando a gente está falando dessa margem, a depender das séries que a gente vai olhar, a gente vai ver que fica dentro desse intervalo. Então, eu diria assim que a gente pode dizer que no mundo o Brasil não está numa faixa diferente, ele está dentro dessa faixa que é o que tem sido até então proposta ou apresentada. Quais são as causas e os fatores de risco? Bom, fibromialgia, como eu já falava, a gente tem diferentes tipos de dores. Nós temos chamamos uma dor que é a dor dita nociceptiva, que é aquela onde tem uma lesão da estrutura, como a das dores articulares, né, tipo artrite reumatoide. Nós temos a dor neuropática, que é quando tem dano no sistema nervoso central e ou periférico.
e nós temos a dor nociplástica, que é a fibromialgia, que, como eu já falava desde o início, se deve à disfunção da comunicação. Como se fala de disfunção, é um processo que acontece usualmente ao longo do tempo. Até um artigo nosso que saiu ontem, é um artigo bem interessante, onde a gente mostra múltiplos fatores, e dentre os fatores que são importantes, obviamente não exclusivos, as condições de abuso. A gente avaliou numa série de mais de 2.000 pacientes, isso para mostrar que são dados do Brasil, que saem numa revista internacional, um índice de abuso cumulativo. Isso se relaciona à gravidade e à incapacidade ao conjunto de sintomas que o paciente apresenta. Existe sim um componente que é genético. Quando a gente fala em genético, a gente não está falando hereditário, mas sim susceptibilidade. Filhos de fibromialgicos têm séries que mostram que até esse risco aumenta até 5 vezes. Existe também fatores como é uma doença muito prevalente, numa relação, eu diria, talvez com uma variabilidade grande, mas em torno de 1 para 8, sendo um homem para 8 mulheres. Então tem esse aspecto. Existem, obviamente, dentro dessa desorganização, esse conjunto de fatores que eles vão conversando e são processos que acontecem no tempo. Então, eventos fortes são eventos que podem desorganizar, porque o cérebro ele funciona como um conjunto de sistemas que devem trabalhar para levar a um equilíbrio. E quando esse equilíbrio ele é rompido pelo fato do evento ser muito forte, e eu falo isso ainda embora não tenhamos esse dado, é muito possível que a incidência de fibromialgia tenha aumentado no Rio Grande do Sul pela condição das enchentes. São eventos muito fortes e o sistema, na verdade, a gente trabalha dentro de um conceito que é, digamos, ele é, na verdade, teórico, que a gente diz que é uma carga é um conceito físico, alostática, mas quando essa carga ela é demais, o sistema não consegue processar e começa a desorganizar. Então, assim, esses são fatores. Eventos estressores são importantes, mas, obviamente, entram esses outros elementos. E quanto mais precoce, aqui entram os abusos, eles acontecem, e sendo o abuso sexual um fator de risco extremamente importante, e não é baixo. Isso nas fibromialgicas, na nossa série, que ela, na verdade, corrobora os dados mundiais, ele é acima de 15%. Tem estudos que mostram que é muito maior do que isso. Então, assim, só para mostrar alguns dos fatores, que são fatores que se associam a maior risco de apresentar fibromialgia. Como é feito o diagnóstico e quais são os desafios do diagnóstico? Bom, o diagnóstico da fibromialgia, ele é um diagnóstico clínico que ele se baseia num conjunto de sintomas que eu acabei de falar. Um que é essa dor que caminha, que tem, na verdade, que precisa estar presente em pelo menos 4 das 5 regiões pré-definidas do corpo, que é como há um mapeamento das áreas do corpo estabelecido, mas é obrigatório que, junto com esses sintomas da dor que caminha, que é o índice de dor generalizada, exista um outro que é o índice de gravidade de sintomas. Esse índice de gravidade de sintomas, ele é constituído, então, das alterações cognitivas. Existe uma névoa mental, que é o que em inglês se fala, né, no fibro fog, que existe, então, o sono não reparador, a fadiga, são, na verdade, então, elementos fundamentais para que a gente estabeleça o diagnóstico. E, além disso, perdurar por mais de 3 meses, não sendo esses sintomas explicados por outra causa. Quais são os tratamentos disponíveis atualmente? Bom, os tratamentos disponíveis, a fibromialgia, assim como todas as condições de dor crônica, o tratamento, a gente diz, ele é multimodal. Quando se fala em tratamento multimodal e nós estamos falando de doenças, porque fibromialgia é uma doença crônica, assim como as dores crônicas se entende como doença e não como sintoma, envolve aspectos que são farmacológicos, que são até os mais conhecidos,
Aqui entram os antidepressivos, como a duloxetina, os antidepressivos como a amitriptilina, anticonvulsivantes como a pregabalina, agentes analgésicos, embora a evidência seja uma indicação de especialista, porque fora do Brasil, pelo menos nos países da América do Norte, a dipirona é proibida, mas é um agente que se utiliza amplamente, não está dentro da ponta dos guides. Exercício físico é um fator fundamental, essencial dentro do processo, porque, como eu falava inicialmente, há essa desregulação dos sistemas que fazem, na verdade, o processamento. O que ocorre é que há um enfraquecimento. Nós temos dentro do corpo que, de uma maneira assim mais facilmente compreensível, é o freio da dor. E esse freio ele fica muito enfraquecido. Então, todos os tratamentos, além desses fármacos, os aspectos relacionados à atividade, não obrigatoriamente, quando se fala atividade e exercício, existem aspectos conceituais, mas eu diria de uma maneira simples para a audiência, corpo em movimento. Mesmo que eu digo que seja fazer alongamentos e se rolar na cama. Qualquer movimento dentro da possibilidade do paciente, a respiração, aspectos aqui que a gente entra num outro fator importante do tratamento, que é a neuroeducação, que é o paciente compreender o processo de doença, compreender que todas, na verdade, as medidas que se tomam é para melhorar, a gente não vai falar em cura. Existem sim as técnicas outras que a gente tem trabalhado muito, que são as técnicas de estimulação transcraniana, e na verdade o laboratório que eu coordeno é um dos laboratórios do mundo que mais tem produzido conhecimento. Nós desenvolvemos nessa área e nós temos na verdade desenvolvido um equipamento para uso domiciliar, que é também uma facilidade, mas não há um tratamento com uma única modalidade. Como se diz popularmente, é um combo, né? E dentro disso, identificar fatores que sejam fatores de agravo. E aí, dentro do sistema de saúde, já isso é dado no nosso artigo também, o tempo de espera é muito longo. E quanto maior o tempo de espera, para os pacientes conseguirem atendimento, normalmente isso parece uma coisa lógica, mas é importante ter esse dado, os fatores de agravo também tendem a piorar. O tratamento é por toda a vida? Ele está disponível na rede SUS? Sim, quando a gente fala de uma disfunção, a gente está falando que é um processo. Esse processo envolvendo, né, o tratamento não quer dizer obrigatoriamente, porque as pacientes também, na verdade, é um grupo que tem uma heterogeneidade, uma doença que tem uma heterogeneidade bastante grande. Tem pacientes que têm uma intolerância química e que praticamente não toleram fármacos. Sim, quando a gente fala em tratamento, eu diria assim, pode envolver o fármaco, não necessariamente para toda a vida, mas eu diria que talvez sim. Mas as questões comportamentais da atividade física, as questões relacionadas à higiene do sono, as mudanças comportamentais, sim. Então, assim, os tratamentos ajudam a trazer para um ajustamento, mas é como se o cérebro, a dor crônica e esse processo é como um processo de aprender. Então, esse cérebro já aprendeu os caminhos para viver numa condição desorganizada. Todos os tratamentos visam trazer ele para uma condição de equilíbrio e redução dos sintomas. Mas é como se tivesse, digamos assim, a gasolina e o fósforo. Então, assim, qualquer fator gatilho vai fazer, e quem é fibromialgico sabe disso, fazer com que os sintomas, eles, na verdade, se tornem mais evidentes. Aí entra a questão das estratégias que a gente trabalha com os pacientes para eles tentarem modular, digamos assim, ou usar recursos para tentar mitigar o agravamento quando eles vão acontecer. Mas sim, para sempre. Quais são os avanços da medicina? O que há de novo? Bom, dentre os avanços que a gente tem, como eu colocava, as técnicas não farmacológicas têm sido um dos caminhos, que é, dentre elas, as técnicas de estimulação transcraniana. Então, essas técnicas têm com diferentes tipos de estímulos, tem a magnética, tem a elétrica. A elétrica ela é mais facilmente aplicável, ela pode ser feita em domicílio, mas ambas as evidências elas são crescentes, então assim caminha muito até então por esse lado.
Dentro da perspectiva farmacológica, nós não temos grandes avanços, até porque não dá para querer se imaginar que a gente vai ter uma pílula mágica, assim como nenhum dos tratamentos, mas tem caminhado muito por esse caminho, por esse lado, buscando as estratégias não farmacológicas. Qual a principal mensagem que o senhor gostaria de deixar para pacientes que convivem com a fibromialgia? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem as associações que, na verdade, elas fornecem um conjunto de informações e de mensagens importantes. Conhecer o processo de doença. Isso é uma questão fundamental que a gente trabalha com o tratamento. Um outro aspecto fundamental que dentro da compreensão, o seu papel dentro do tratamento, né? O papel que eu digo é compreender a doença, desenvolver capacidades, saber também que existe sim os recursos, os aspectos legais e a gente trabalhar juntos para a gente poder ter informação. Aqui eu vou falar da participação das nossas pesquisas. É super importante a gente ter esses dados para a gente poder chegar em quem comanda o processo de organização da saúde e a gente criar estratégias para melhorar o tratamento desses pacientes, diminuir o sofrimento. Mas eu acho que a mensagem vai e perpassa assim, muito também dos hábitos desde alimentares, porque o sobrepeso é um outro aspecto que desregula o sistema e ele é muito prevalente, até porque é uma condição de estresse crônico. Então, acho que compreender esses caminhos é muito, muito importante para a gente lidar melhor, como se diz, com a doença. Professor Dr. Vonley Calmo, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, agradecemos por estar conosco no Saúde RS. Obrigado pela oportunidade e a gente está à disposição. Tem a página do laboratório para quem quer ter informação e também para quem quiser participar das nossas pesquisas. A gente está trabalhando com isso, a gente está inclusive conduzindo uma pesquisa que a gente está investigando até a terceira geração para ver os aspectos epigenéticos, como é que perpassa as gerações e a gente poder, na verdade, crescer e também saberem que o que a gente está fazendo aqui seguramente são informações que vai para o mundo, mas a gente quer mudar dentro do nosso sistema de saúde. Essa é a nossa bandeira. Volte sempre. Obrigado. E agora eu tenho um recado da Gerifácil para você. Confere aí. Você conhece a Gerifácil? Um sistema para facilitar a vida de quem cuida em LPIs e home care? Com soluções práticas e seguras, garantimos mais tempo aos profissionais da saúde. Não perca tempo com burocracia, escolha a tranquilidade. Quer saber mais? Acesse o QR Code que está na sua tela. Gerifácil, cuidado de verdade na palma da sua mão. No próximo bloco, você confere o 4 Saúde Vascular. Não saia daí, a gente já volta. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com o oferecimento do Residencial Vital Saúde e da Gerifácil. Agora vamos falar sobre saúde vascular. Roda a vinheta. Saúde Vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou. No Saúde Vascular de hoje, vamos falar sobre a nova era no tratamento de varizes, tecnologia de ponta, diagnósticos mais precisos e procedimentos minimamente invasivos que oferecem mais segurança, mais conforto e uma recuperação muito mais rápida. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a doutora Ana Carolina Costa e o doutor Cláudio Nucci, cirurgiões vasculares e proprietários da Clínica Vascular, a primeira clínica de Porto Alegre com centro cirúrgico ambulatorial exclusivo para o tratamento de varizes. Bom dia, bem-vindos novamente ao 4 Saúde Vascular, aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Quais são as principais novidades no tratamento de varizes? O que há de novo? Eu diria que a principal revolução no tratamento de varizes foi a possibilidade de você fazer todo o tratamento sem pisar num hospital. Acho que essa foi a grande mudança, a grande revolução. Você consegue fazer hoje procedimentos minimamente invasivos
sem a necessidade de repouso, sem a necessidade de fazer uma anestesia mais invasiva, raquianestesia, anestesia nas costas, ficar horas ali em recuperação dentro de um centro hospitalar. Você consegue fazer hoje tudo dentro de uma clínica habilitada com porte de centro cirúrgico ambulatorial, desde as varizes mais grossas até as tecnologias mais avançadas nos tratamentos dos vasinhos, por exemplo, com conforto. Qual a importância de ter o ecodoppler disponível no consultório atualmente? Paulo, isso também foi uma grande revolução, né? Há cerca de 15, 20 anos atrás, o equipamento de ecodoppler tinha um custo inviável para se comprar dentro de uma clínica, né? Então, tu tinha ele disponível em clínicas de radiologia, dentro de algum hospital, mas mesmo assim de uma forma muito limitada, né? Com o avanço das tecnologias, concorrência, né? Então, os aparelhos ficaram não baratos, mas mais acessíveis e hoje a gente tem, então, a disponibilidade da ecografia. É essencial, digamos que é um ponto crucial para o sucesso do tratamento, que o médico que vai lhe fazer o tratamento seja o médico responsável pela realização do exame de ecodoppler. A gente não pode basear o nosso tratamento em exame que vem de fora, infelizmente. Apesar dos colegas fazerem bons exames, o exame que a gente faz pensando no tratamento é um exame completamente diferente, com outro foco. Então, tanto para o diagnóstico como para o intraprocedimento, para qualquer procedimento que a gente vai fazer, hoje a gente tem na nossa mão o aparelho de ecografia, ele é nosso mapa, o nosso guia para o melhor tratamento. Eu costumo dizer para as pacientes que no exame direcionado para o tratamento, até as veias normais importam. Então, quando a gente vê um ecodoppler, os exames de forma geral, eles são muito direcionados para a doença, para detectar doença, se essa fena está doente, se tem uma veia perfurante doente, se o sistema venoso profundo está pérvio ou está obstruído. E quando a gente vai fazer um planejamento de tratamento, especialmente aqueles mais de caráter mais estético, né? Quando você quer uma melhoria do vasinho numa região, a gente precisa saber, mesmo onde veias normais estão localizadas, mas não qualquer veia normal, mas aquelas que estão relacionadas àquele tipo de vaso que você vai de fato tratar. Então, realmente, não adianta ser um exame feito fora ou por outro especialista, outro cirurgião vascular, outro médico, que não aquele que vai realizar de fato o tratamento. Como a realidade aumentada melhora o diagnóstico e o tratamento das varizes? A realidade aumentada é uma ferramenta essencial no tratamento moderno de varizes, especialmente daqueles casos mais superficiais, as veias de menor calibre. Por quê? Porque ela ajuda a gente a ter uma visão em tempo real de veias que são nutridoras de grupos de vasinhos em algumas regiões. Às vezes, essas veias, elas, embora superficiais, elas escapam ao alcance do olho. A gente não consegue ver olhando a pele só com a nossa visão normal. Então, quando a gente tem uma ferramenta como a realidade aumentada, ela permite que você, através dessa iluminação especial, consiga enxergar veias que estão um pouquinho abaixo da pele, quer dizer, veias que estão relacionadas àqueles vasinhos que você às vezes enxerga, mas aquela veia está ali embaixo. Então, ela permite não só o diagnóstico, mas também o direcionamento do tratamento. Você consegue, por exemplo, fazer um disparo de laser, fazer uma injeção de espuma, uma injeção de esclerosante líquido, enxergando em tempo real o que está acontecendo naquela veia que você está tratando. E essa ferramenta, ela consegue ver com precisão, às vezes, que a ecografia não consegue dar tanto. Então, são ferramentas que se complementam ao longo do tratamento. O que é o endolaser e por que ele revolucionou o tratamento de varizes? O endolaser é o ponto de partida da questão do minimamente invasivo, né? Então, até alguns anos atrás, a forma de tratar as varizes, principalmente essa fena, que é a veia maior, era levar para o hospital, fazer uma anestesia, fazer um corte, abrir a virilha, ligar essa veia, fazer um corte no tornozelo, ligar essa veia, passar literalmente um arame por dentro da veia e fazer o arrancamento. Então, além de cicatrizes, tu tinha um trauma cirúrgico, uma recuperação muito mais lenta. Com o endolaser, hoje, usando a ecografia, a gente localiza a veia, faz uma anestesia local, punciona essa veia e passa essa fibra de endolaser por dentro da veia. E acompanhando com os equipamentos de ecografia, que nós já comentamos que são totalmente essenciais para o procedimento, a gente faz o que a gente chama de termoablação, que é uma cauterização. Então, aquele tratamento que antes tu arrancava a veia, hoje tu faz essa cauterização minimamente invasiva, sem cortes, o paciente pode levantar, caminhar, ter menos dor, menos desconforto e nenhuma cicatriz no tratamento. Quando a gente fala em tratamento com laser, as pessoas acham que laser é tudo a mesma coisa, e não é. A gente tem vários tipos de laser diferentes, a gente tem tipos de laser diferentes, inclusive para o tratamento de vaso. Então, às vezes, as pacientes veem algum anúncio de um laser super potente para dermatologia, para a cirurgia vascular, na maioria das vezes, aquele tipo de aparelho não serve. Quais resultados o laser transdérmico oferece e em quais situações ele é indicado?
O laser transdérmico, eu costumo dizer que é a ferramenta mais potente, mais versátil que a gente tem no tratamento de vasinhos. Ele consegue tratar veias, aquelas veias esverdeadas de maior calibre que antes a gente só conseguia tratar com uma microcirurgia, até os vasinhos pequenininhos, fininhos, que a gente tem dificuldade, por exemplo, de puncionar e fazer uma injeção de um líquido esclerosante. Então, o laser transdérmico, ele consegue atuar numa variedade grande de veias superficiais. Quando a gente fala em tratamento de varizes de grande calibre, a gente precisa de um outro tipo de laser, que é o endolaser que o Cláudio estava falando. Mas o tratamento dos vasinhos superficiais, o laser ele tem uma ampla aplicação. E normalmente os melhores resultados são quando essa ferramenta é combinada com outros métodos, como a escleroterapia com espuma, a escleroterapia líquida. Mas eu diria que hoje, para o laser, praticamente não tem restrição. Mesmo em peles morenas, você consegue usar esse tipo de ferramenta, claro, com alguns ajustes de parâmetro. A ferramenta ela tem várias nuances, vários cálculos que precisam ser feitos para um uso mais adequado, por isso é super importante que seja feito por um especialista em cirurgia vascular, mas eu diria que hoje ela praticamente não tem fronteiras no tratamento dos vasinhos mais superficiais. E outra questão muito importante do laser transdérmico também é que ele nos possibilita tratar locais onde estaria contraindicado fazer as injeções. Por exemplo, vasinhos da região nasal, vasinhos dos olhos, né, em volta dos olhos. A gente não deve nunca fazer injeção nessa região. Então, o laser nos permite fazer tratamentos também muito seguros de vasinhos em outras regiões, rosto, tórax e outras partes do corpo. E a gente consegue tratar, por exemplo, névoos vermelhinhos, aquelas pintinhas vermelhinhas que a gente tem ao longo do corpo, às vezes até na região íntima, a gente consegue fazer esse tipo de tratamento com o laser transdérmico. Antigamente a gente ficava sem ferramenta para mostrar, tinha que ir para cirurgia que às vezes eram mutiladoras, não tinham como ser feitas, ou então a escleroterapia não poderia ser aplicada. Então aquelas pintinhas vermelhas, o laser transdérmico é fundamental. Para quem tem medo de dor, hoje existe sedação consciente para tratar as varizes? Então essa é outra questão também que veio a revolucionar, né? Mas muito importante. Hoje em dia, para o médico poder fazer então a sedação com óxido nitroso, que é um gás que o paciente respira através de uma máscara, isso dá uma sensação de relaxamento e redução da dor, né? Tu precisa de uma estrutura de centro cirúrgico ambulatorial. Não é qualquer consultório que pode ser realizado a sedação consciente. Então hoje, com esses tratamentos, a associação então da ecografia, do endolaser, do laser transdérmico, tratamentos que antes o paciente vinha e tu ficava ali 10, 15 minutinhos fazendo as aplicações, até por questão de desconforto, de dor, hoje com a sedação consciente a gente consegue fazer tratamentos muito amplos, principalmente também por poder usar o laser transdérmico, porque as injeções elas têm seu limite de volume que pode ser usado cada vez. Então isso possibilita que a gente associe então o laser, a escleroterapia, o laser transdérmico, o endolaser com a sedação consciente, permitindo então um conforto, sessões mais longas, menos visitas e resultados mais rápidos para os pacientes. E como funciona esse tratamento na clínica vascular? Na clínica vascular, nós temos um centro cirúrgico ambulatorial equipado para fazer esse tipo de procedimento. Então, desde cirurgia com endolaser, tratamento de vasinhos superficiais com laser transdérmico, escleroterapia, tudo isso a gente consegue fazer com o uso da sedação consciente. Então, a sedação consciente ela tem uma ampla aplicação, a gente consegue usar em praticamente todos os nossos tratamentos, oferecendo conforto para aqueles pacientes mais sensíveis. Então, a gente consegue oferecer uma cirurgia, por exemplo, de varizes calibrosas, num ambiente totalmente ambulatorial, onde você não tem que passar em nenhum momento por uma estrutura hospitalar e fazer aquele procedimento com segurança, mas se sentindo confortável. E o melhor, depois, com a sedação consciente, a gente não tem aquela ressaca pós-procedimento, pós-anestesia, uma anestesia venosa, por exemplo. Você consegue fazer esse procedimento e está apto a retomar suas atividades poucas horas depois, poucos minutos depois. Fica ali na clínica um tempo curto para fazer comer um lanchinho, fazer uma massagem com bota de compressão pneumática na perna, uma drenagem linfática mecânica com bota de compressão. E depois desse curto período você já está apto para voltar para sua casa ou para voltar para sua rotina normalmente. Tem contraindicações e o paciente acompanha todo o tratamento? Existem algumas contraindicações, sim, principalmente relacionadas com questões pulmonares, de doenças pulmonares avançadas, e aqueles pacientes que têm quadros gravíssimos de labirintite ou questões de tontura também podem se sentir um pouco mal, mas é uma minoria. Para você ter uma ideia, no ano passado a gente fez um levantamento, a gente fez mais de 750 sedações, né? E a gente pode dizer que 99% dos pacientes passam bem. Tem gente que não gosta da sensação, mas é extremamente raro de acontecer, né? Então, do ponto de vista de segurança e contraindicação,
conversando com o paciente, entendendo qual é a limitação de cada um dos pacientes, quando bem indicado, realmente a sedação consciente dá um conforto excepcional. Dr. Cláudio Nucci, doutora Ana Carolina Costa, cirurgiões vasculares, proprietários da Clínica Vascular, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde Vascular, aqui no Saúde RS. Obrigado. Você sabia que a saúde vascular é fundamental para o bom funcionamento do seu corpo? Na Clínica Vascular, você encontra tratamento especializado para varizes e vasinhos com laser e endolaser, além do conforto da sedação consciente. Liderada pelos renomados cirurgiões vasculares Dr. Cláudio Nucci e Ana Carolina Costa, a clínica se destaca pela segurança e excelência de seu centro cirúrgico ambulatorial integrado, oferecendo um ambiente moderno e totalmente confortável. Localizada no Mediplex Sul, na Rua Gomes Jardim 301, Sala 303, no mesmo complexo do Hospital Blanqui. A Clínica Vascular é referência no tratamento de varizes e vasinhos. Para saber mais, siga @Clínica Vascular com 2 L's no Instagram ou entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Clínica Vascular, a nova geração no tratamento de varizes, já chegou. Saúde Vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou. No próximo bloco temos o quadro Utilidade Pública. Vamos conhecer a Casa dos Raros. Não saia daí, a gente já volta. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com o oferecimento do Residencial Vital Saúde e da Gerifácio. É hora do quadro Utilidade Pública. Roda a vinheta. Porto Alegre se consolida como referência mundial no tratamento de doenças raras. Hoje, no quadro Utilidade Pública, vamos conhecer a Casa dos Raros, o primeiro centro da América Latina dedicado ao diagnóstico e à pesquisa em doenças raras. Para nos contar sobre esse projeto, recebemos o Dr. Roberto Giuliani, médico geneticista, cofundador e diretor executivo da Casa dos Raros. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao quadro Utilidade Pública aqui no Saúde RS. É um prazer recebê-lo. Muito bom dia. Doutor, o que é a Casa dos Raros e como surgiu a ideia do projeto? Bom, a Casa dos Raros é um centro de atenção integral e treinamento em doenças raras, integralmente dedicado a essas doenças pouco frequentes, né? Que são milhares de diferentes doenças, cada uma com poucos casos, mas que somadas atingem 12 milhões de brasileiros. Quais são as principais doenças raras que existem e qual é o cenário atual no Brasil e no mundo? As doenças raras, elas são individualmente pouco frequentes, então não dá para a gente dizer assim, tem as principais. Tem algumas que são um pouco menos raras, por exemplo, a fibrose cística, que é detectada no teste do pezinho, a atrofia muscular espinhal, a AME, que vem sendo falada em função de todo esse desenvolvimento de novas terapias, aí, a questão da distrofia muscular de Duchenne, são algumas que são um pouco mais conhecidas, mas na verdade elas são muitas, são 7 a 8 mil diferentes doenças raras, cada uma pouco frequente. Então, para ser rara, não pode ter mais de um caso em cada 1.500 pessoas, né? Mas só que, como são muitas doenças, somadas, elas representam uma parcela importante da população. Qual é a estrutura da instituição e quantos profissionais fazem parte da equipe? Hoje estamos completando o 3º ano de funcionamento, temos 57 colaboradores trabalhando na Casa dos Raros. É um centro dedicado, né, ao acolhimento dos pacientes, né, ao atendimento integral, a ajudar na navegação do paciente pelo sistema de saúde, fazemos pesquisa e fazemos treinamento e capacitação de profissionais, tudo na área de doenças raras. Quais projetos são desenvolvidos atualmente? Bom, nós temos assim, o nosso principal projeto é o atendimento do paciente. Então, nós fazemos o acolhimento
desse paciente, que muitas vezes está perdido no sistema de saúde, ele pode nos procurar e nós fazemos esse acolhimento, fazemos o atendimento por uma equipe multidisciplinar, um atendimento que começa com consultas por telemedicina e depois é um atendimento presencial por uma equipe multidisciplinar e depois fazemos a questão do diagnóstico, o plano de manejo do paciente e se também temos atividades aí de pesquisa, principalmente para desenvolver novos medicamentos, temos muita atividade de diagnóstico, temos um laboratório integralmente dedicado a doenças raras e fazemos muito treinamento, cursos, capacitações na área de doenças raras. E quem pode participar do projeto? Bom, qualquer pessoa que tenha uma doença rara ou que tenha suspeita de ter uma doença rara pode procurar a Casa dos Raros, né? Nós temos o nosso site, está aberto para que as pessoas registrem seu interesse no atendimento e ali, a partir disso, então, nós fazemos todo um atendimento, começa com assistente social, depois aí o médico, primeiro por teleconsulta, depois com consulta presencial e aí fazemos toda a definição do qual é a melhor maneira de manejar aquela situação. Quantas pessoas já foram atendidas pelo centro nesses 3 anos de atuação? Bom, nosso atendimento, ele é assim, um atendimento que envolve cada paciente, na verdade, a gente atende famílias, né? Porque as doenças raras, na maioria delas, são genéticas, 80% são genéticas. Então, nós temos uma família para atender quando um caso é cadastrado para atendimento. Então, nós em 2 anos fizemos um levantamento, tínhamos atendido 1.000 pacientes, mas na verdade 1.000 significa 10.000 atendimentos, porque tem o atendimento da família e o atendimento ele é multiprofissional, né? Então tem o atendimento do médico, da psicóloga, da assistente social, do fisioterapeuta, então cada paciente tem múltiplos atendimentos. Então podemos resumir que em 2 anos, né, nós atendemos 1.000 famílias em torno de 10.000 atendimentos. Estamos agora completando o 3º ano, vamos fazer um levantamento, seguramente um número bem mais expressivo. Como a instituição se mantém financeiramente? Esse é um grande desafio, porque é uma instituição filantrópica, né? É uma instituição sem fins lucrativos e tudo que ela arrecada, ela investe no atendimento, né? Então, os pacientes não pagam nada, não pagam consulta, não pagam exame, mas nós temos que arrecadar recursos para conseguir manter esse funcionamento. Então, nós temos um convênio com o governo do estado, que nos repassa uma verba para atender um determinado número de pacientes, e depois nós buscamos recursos através de doações, através de convênios para desenvolver pesquisas na área de produtos farmacêuticos. Aí. Fazemos também a questão de pesquisa de novos medicamentos e fazemos também a questão de prestando serviços de laboratório. Então, temos um laboratório que faz exames, que às vezes é o único laboratório na América Latina que faz aquele exame. Então, tem vários laboratórios que nos contratam para fazer exame. Então, aí, a partir daí, a gente vai arrecadando recursos e mantendo o funcionamento, né? Como eu disse, uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Quais são os planos e projetos para os próximos anos? Nosso plano principal é nos consolidarmos, né, como serviço. Nós ainda estamos assim operando numa área, numa faixa em que nós precisamos arrecadar continuamente recursos para a nossa sustentação. Nós atingimos aí um ponto de equilíbrio em que a gente possa, avançar com mais segurança. Então, estamos aí nessa fase ainda de nos consolidarmos como esse centro. Estamos pleiteando junto ao governo federal nos tornarmos um serviço nacional, um serviço de referência em doenças raras, habilitado pelo Ministério da Saúde, que nos garante alguns recursos adicionais. Então, nosso plano é nos consolidarmos e avançar, ampliar cada vez mais esse atendimento, porque existe uma fila muito grande de pessoas que buscam atendimento em doenças raras e nós precisamos avançar com esse atendimento. E essa foi uma das razões da criação da Casa dos Raros. Qual é o papel das políticas públicas de saúde no futuro das doenças raras no Brasil? O Brasil é um país que tem uma política nacional de atenção às pessoas com doenças raras, né? E isso é muito bom, não são poucos países que têm isso, mas nós precisamos avançar com essa política no sentido de dar mais recursos para ela, ampliar, fazer com que ela cubra todo o país de uma maneira eficiente, né? E o poder público tem um papel fundamental na coordenação. Por exemplo, uma ação muito importante é o teste do pezinho, né? O teste do pezinho, hoje, ele abarca 7 doenças, mas existe uma lei que prevê que ele vá ser ampliado para torno de 60 doenças. Mas para isso se precisa recursos, se precisa organização. Então, o poder público é que deve
fomentar e gerenciar isso, né? E nossa Casa dos Raros está plenamente disposta a participar como um ator aí nesse processo de ampliação do Teste do Pezinho, para dar um exemplo, né? Como o senhor avalia esses 3 anos da instituição? Eu avalio de forma muito positiva, né? A Casa dos Raros foi inaugurada oficialmente dia 28 de fevereiro de 2023, então agora neste mês de fevereiro de 2026 completa 3 anos e é uma instituição que vem crescendo e se consolidando, né? Ela, apesar de ter sido criada em fevereiro de 23, ela só foi atender o primeiro paciente em julho de 23 e a partir daí vem crescendo no número de atendimentos, crescendo no número de profissionais, crescendo no tipo de serviços que são oferecidos. Então, um crescimento constante e muito sólido, né? Então, eu vejo assim como uma instituição que veio para preencher um espaço, né? Que realmente estava necessário, né? E que tem muita perspectiva aí de contribuir para o atendimento e para a pesquisa e para a capacitação nessa área de doenças raras no país. Para quem deseja conhecer a Casa dos Raros, como fazer? É só entrar em contato conosco, né? Nós temos, uma das nossos colaboradores pode guiar uma visita, né? Nós estamos abertos aí à visitação e até assim, no dia. Nós vamos ter um dia em que a casa vai estar aberta para visitação, agora no mês de fevereiro, aí, que é o mês das doenças raras. É só entrar no nosso site ali, se cadastrar e fazer essa visita, né? Dr. Roberto Giuliani, médico geneticista, cofundador e diretor executivo da Casa dos Raros, agradecemos por estar conosco no quadro Utilidade Pública aqui no Saúde RS. Muito obrigado e coloco a Casa dos Raros à disposição da comunidade. Temos um site, o www.cdr.org.br. Podem entrar, fazer doações, registrar para atendimento, mesmo mandar uma mensagem. Se quiser fazer uma visita, nós teremos o maior prazer em receber. Volte sempre. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @maspertv, ou pelo WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência. Voltamos no próximo sábado com mais informações para você. Até lá, um excelente final de semana. Se cuide. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. E Gerifácil. Facilidade para quem cuida.